E se o livro mais perigoso já escrito contivesse demônios mais aterrorizantes do que qualquer coisa que você jamais imaginou? Neste mergulho profundo, exploramos a demonologia dos antigos textos abraâmicos, revelando as entidades sinistras que assombraram a humanidade por milênios. Desde espíritos ladrões de almas até monstros possessores de corpos, investigaremos como esses demônios moldaram a religião, o folclore e nossos medos mais sombrios. Permaneça até o final para descobrir as conexões ocultas entre essas criaturas aterrorizantes e o mundo em que vivemos hoje. Se está preparado, continue conosco nesta jornada sombria. Para compreender os demônios nas religiões abraâmicas, devemos primeiro examinar o judaísmo. Os Shedim eram criaturas invisíveis que se escondiam nas trevas, esperando o momento certo para atacar. Esses seres não eram meros fantasmas. Sua influência podia ser sentida no arrepio súbito no ar ou na sensação inexplicável de estar sendo observado no meio da noite. A presença dos Shedim não se limitava apenas ao campo espiritual. Eles podiam manifestar-se fisicamente através de objetos que se moviam sozinhos, portas que rangiam sem vento, ou sombras que dançavam nas paredes quando não havia fonte de luz. Os antigos textos hebraicos descrevem como essas entidades podiam tomar forma humana temporariamente, aparecendo como mendigos, viajantes perdidos ou até mesmo parentes mortos para enganar suas vítimas. O Talmud fala sobre como os Shedim eram capazes de reproduzir-se e formar comunidades inteiras no mundo dos espíritos. Essas sociedades demoníacas espelhavam a sociedade humana, com suas próprias hierarquias, leis e conflitos. Alguns textos sugerem que havia milhões desses seres, superando em número a população humana da época. Um dos demônios mais temidos era Lilith, descrita como a primeira esposa de Adão, que após ser expulsa do Éden, tornou-se uma caçadora de almas. Nas lendas, Lilith é retratada como uma figura esguia com cabelos escuros e ondulados, mas seus olhos negros refletem um ódio profundo pela humanidade. Ela estava especialmente associada à morte de crianças, aterrorizando as mães da época. Os textos antigos descrevem Lilith como uma sedutora noturna que visitava homens em seus sonhos, deixando-os exaustos e febris ao amanhecer. Ela era conhecida por roubar recém-nascidos de seus berços, substituindo-os por changelings demoníacos. As mães judaicas desenvolveram elaborados rituais de proteção, incluindo amuletos com nomes sagrados e círculos de sal ao redor dos berços. Lilith representava não apenas perigo físico, mas também espiritual, pois sua presença era capaz de drenar a energia vital de suas vítimas. Os rabinos antigos ensinavam que ela podia assumir a forma de uma coruja, uma serpente ou mesmo uma bela mulher para atrair suas presas. Sua risada ecoava pelas noites, um som que gelava o sangue de quem a ouvia. Asmodeus, outro demônio significativo no judaísmo, era conhecido como o príncipe dos demônios. Ele estava associado ao pecado da luxúria e à corrupção das almas. Fisicamente, é descrito como um ser com 3 cabeças, uma humana, uma de touro e uma de carneiro, com um corpo coberto de escamas duras como armadura. O poder de Asmodeus era tão grande que se dizia que ele podia controlar os ventos e as tempestades. Seu olhar era suficiente para infundir terror até nos corações mais corajosos, e seu objetivo era sempre seduzir e destruir, arrastando suas vítimas para o abismo. Os textos descrevem como ele podia entrar nos sonhos das pessoas, plantando sementes de desejo e ambição que eventualmente levavam à ruína. O livro de Tobit narra a história de como Asmodeus aterrorizou Sara, matando 7 de seus maridos na noite de núpcias. Cada morte era mais horrível que a anterior, deixando os corpos deformados e as almas aprisionadas. Apenas através da intervenção do arcanjo Rafael e de rituais específicos, Sara pôde ser libertada da maldição demoníaca. Os Shedim, junto com figuras como Lilith e Asmodeus, infundiam medo constante na vida cotidiana.
Eles não eram apenas capazes de afetar as mentes e corpos de suas vítimas, mas também acreditava-se que tinham o poder de alterar a própria natureza da realidade. Um rangido na casa, uma corrente de ar frio eram sinais de que essas entidades podiam estar próximas. Os textos judaicos também falam de demônios menores, como os Seirim, demônios peludos, que habitavam lugares desolados, e os Lilim, espíritos femininos da noite que atacavam mulheres grávidas. Cada tipo tinha suas próprias características e métodos de ataque, criando um panteão complexo do mal que requeria conhecimento específico para combater. Com o advento do cristianismo, os demônios assumiram uma nova identidade: anjos caídos. Esses não eram meras criaturas malignas, mas seres que um dia fizeram parte do céu, apenas para cair da graça após se rebelarem contra Deus. Lúcifer, o mais famoso de todos, liderou essa rebelião, e com ele muitos outros anjos foram condenados ao inferno. Lúcifer, que uma vez foi o mais belo e poderoso dos anjos, foi punido com uma transformação tanto física quanto espiritual. Seu corpo radiante transformou-se numa figura retorcida, com asas negras e olhos que ardiam de ódio. O orgulho foi sua queda, e desde então tem sido retratado como o príncipe dos demônios, sempre buscando vingança contra Deus, através da corrupção da humanidade. A tradição cristã expandiu significativamente a hierarquia demoníaca. Diferente do judaísmo, onde os demônios eram principalmente forças caóticas, o cristianismo organizou-os em legiões com comandos específicos. Cada anjo caído mantinha vestígios de seu poder celestial, mas corrompido para propósitos malignos. Os padres da Igreja desenvolveram extensas taxonomias demoníacas, catalogando não apenas nomes e poderes, mas também métodos de invocação e banimento. Santo Agostinho escreveu sobre como os demônios podiam assumir formas corporais temporárias, interagindo com o mundo físico de maneiras que desafiavam a compreensão humana. O cristianismo também introduziu outros demônios, cada um com um papel específico. Beelzebu, o senhor das moscas, é um dos demônios mais temidos. Sua aparência é repulsiva, com asas de inseto e um corpo inchado repleto de corrupção. Dizia-se que trazia pragas e doenças às terras por onde caminhava, e seu hálito podia apodrecer colheitas em questão de dias. Beelzebu representava não apenas a fome física, mas a fome espiritual, o desejo insaciável que nunca pode ser satisfeito. Os textos medievais descrevem como ele aparecia em tempos de fartura, sussurrando nos ouvidos das pessoas para que comessem além da necessidade, plantando as sementes da gula que eventualmente levariam à perdição espiritual. Leviatã, um demônio associado ao mar, é descrito como uma gigantesca serpente marinha que envolve suas vítimas e as arrasta para as profundezas. Ele não representa apenas uma ameaça física, mas simboliza o caos primordial, a personificação da anarquia que existe fora da ordem de Deus. Sua pele é dura como ferro e sua boca está cheia de dentes afiados como lâminas. Os marinheiros cristãos medievais relatavam avistamentos de Leviatã durante tempestades violentas, descrevendo uma criatura tão massiva que podia ser confundida com uma ilha. Suas escamas brilhavam com uma luz sinistra sob os raios, e sua respiração criava redemoinhos que podiam sugar navios inteiros para o fundo do mar. O conceito de demônios no cristianismo está profundamente ligado ao medo da rebelião e da perda do favor divino. Os demônios caídos serviam como lembretes do que poderia acontecer se alguém se desviasse da luz. A presença desses seres na Terra não apenas representava perigo físico, mas também encarnava a tentação constante que podia levar as almas ao inferno. Na tradição cristã primitiva, desenvolveu-se a crença de que cada pessoa tinha um anjo guardião, mas também um demônio tentador constantemente sussurrando pensamentos malignos. Essa batalha espiritual constante entre forças angélicas e demoníacas tornou-se um tema central na teologia cristã, influenciando tudo, desde a arte até a literatura. Na tradição islâmica,
Os demônios assumem uma forma única. São os Jinn, espíritos criados do fogo sem fumaça, capazes de assumir formas humanas ou animais. Embora alguns Jinn possam ser benignos, outros estão cheios de malícia e buscam prejudicar os humanos. O mais conhecido desses é Iblis, a versão islâmica de Satanás, que se rebelou contra Allah e foi condenado a vagar pela terra tentando os homens. Iblis é descrito como um ser de fogo que pode assumir forma humana, embora em sua verdadeira forma seja uma criatura de imenso poder, com olhos ardentes e pele que brilha com fogo eterno. Sua missão é desviar a humanidade do caminho reto, sussurrando dúvidas e tentações nos ouvidos das pessoas, encorajando-as a desobedecer a Allah. O Corão descreve como Iblis recusou-se a prostrar-se diante de Adão quando Allah ordenou, alegando que, sendo feito de fogo, era superior ao ser humano feito de barro. Essa arrogância levou à sua expulsão do paraíso e à sua transformação em Shaitã, o tentador eterno. Diferente da tradição cristã, onde Lúcifer foi completamente corrompido, Iblis mantém sua inteligência e eloquência, usando-as para enganar os fiéis. Os Jinn não são visíveis a olho nu, mas sua presença pode ser sentida. Disse que podem entrar nas casas através de rachaduras e sombras, e uma vez dentro, podem causar loucura, doença ou até mesmo possessões. Relatos descrevem pessoas que, quando possuídas por um Jinn, tornavam-se violentas, suas vozes mudavam e seus corpos adotavam posturas não naturais. A tradição islâmica desenvolveu um sistema complexo de classificação dos Jinn. Há os Ghouls, que habitam cemitérios e se alimentam de carne humana. Os Marid, Jinn aquáticos de imenso poder. E os Ifrit, seres de fogo puro conhecidos por sua força e malevolência. Cada tipo requeria métodos específicos de proteção e exorcismo. Exercitar um Jinn não era tarefa fácil, requerendo orações específicas e a ajuda de um clérigo para libertar a vítima. Os textos islâmicos descrevem cerimônias onde o possuído gritava e convulsionava, com a pele parecendo queimar por dentro. Os gritos inumanos, muitas vezes misturados com a dor e fúria do Jinn, enchiam o ar, criando uma atmosfera aterrorizante para aqueles que testemunhavam a cerimônia. Ao contrário dos demônios de outras religiões abraâmicas, os Jinn têm uma natureza mais neutra. Embora muitos sejam perigosos, nem todos buscam fazer mal. No entanto, sua imprevisibilidade é o que os torna aterrorizantes. Um Jinn pode oferecer riqueza, poder ou realizar desejos, mas tudo tem um preço. Contos populares alertam que lidar com um Jinn sempre termina mal, pois sua verdadeira natureza é enganosa e traiçoeira. O conceito do Jinn também inclui a ideia de que eles têm suas próprias sociedades, religião e livre-arbítrio. Alguns são muçulmanos devotos, enquanto outros são infiéis. Essa complexidade moral adiciona uma camada de incerteza às interações humano-Jinn, pois nunca se pode ter certeza das verdadeiras intenções de um Jinn, mesmo quando parecem benévolos. Um tema comum em todas as religiões abraâmicas é o poder que nomes e selos têm sobre os demônios. Conhecer o nome verdadeiro de um demônio é a chave para controlá-lo ou bani-lo. No livro de Tobias, por exemplo, quando o arcanjo Rafael baniche o demônio Asmodeus, ele o faz revelando seu nome. Exorcismos no cristianismo e islamismo dependem fortemente deste conceito. Padres e clérigos realizando exorcismos tentam descobrir o nome do demônio possessor, pois sem ele é quase impossível controlá-los. Disse que os demônios odeiam revelar seu nome verdadeiro, pois isso os despoja de poder e os expõe ao controle. Os rituais de exorcismo frequentemente envolvem uma batalha de vontades, onde o exorcista deve forçar o demônio a revelar sua identidade. A tradição judaica desenvolveu elaboradas fórmulas cabalísticas onde cada letra do nome demoníaco tinha significado específico. Os rabinos acreditavam que, ao pronunciar corretamente o nome completo de um demônio, podiam não apenas controlá-lo, mas também invocar proteções contra outras entidades similares. Além dos nomes,
Os selos demoníacos são ferramentas usadas para invocar ou proteger-se dessas entidades. Esses selos são símbolos antigos que se acredita conter o poder de controlar demônios. No Grimório Ars Goetia, por exemplo, encontram-se selos que invocam os 72 demônios que seguem Lúcifer. Usar esses selos com a fórmula correta poderia conceder acesso a poder inimaginável, mas com o risco de perder a alma caso algo desse errado. Cada selo era cuidadosamente desenhado com materiais específicos: tinta feita de sangue de animais sacrificados, pergaminho preparado em fases específicas da lua e traçado com instrumentos consagrados. A menor imperfeição no desenho podia resultar em falha catastrófica, permitindo que o demônio invocado escapasse do controle do magista. Os selos e nomes são lembretes do equilíbrio delicado entre controle e caos. Para aqueles que buscam proteção das forças obscuras, conhecer os ritos corretos, palavras e símbolos é crucial. Um erro, um nome errado ou um selo mal desenhado poderia ser fatal. A tradição ensina que mesmo demônios menores podiam causar destruição massiva se libertados de suas amarras espirituais. A demonologia medieval desenvolveu sistemas ainda mais complexos, onde não apenas o nome completo era necessário, mas também a hora exata de invocação, a posição dos planetas e as palavras de poder específicas para cada entidade. Magistas dedicavam anos estudando esses sistemas e muitos pagavam o preço final por suas ambições. O livro do Apocalipse no Novo Testamento é um dos textos mais aterrorizantes da demonologia cristã. Está repleto de descrições macabras e visões arrepiantes do que acontecerá durante o fim dos tempos. Demônios, junto com bestas e anjos caídos, desempenham um papel fundamental na batalha final entre o bem e o mal. Um dos demônios mais temidos neste livro é Abaddon, conhecido como o Anjo do Abismo. Sua aparência é aterrorizante. É descrito como uma figura colossal coberta de escamas negras, com asas que se espalham como uma nuvem de trevas. Sua cabeça, coroada com chifres retorcidos, lembra uma mistura entre um dragão e um humano deformado. Abaddon comanda um exército de gafanhotos monstruosos que tem o poder de torturar a humanidade, mas não matá-la. Um castigo reservado apenas para aqueles que não portam o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos são criaturas horripilantes. Seus corpos têm o tamanho de cavalos de guerra, com caudas de escorpião que injetam dor inimaginável em suas vítimas. Eles têm rostos distorcidos, semelhantes aos humanos, cabelos longos como de mulher, mas seus dentes são como de leão, capazes de rasgar carne. Suas asas criam um rugido ensurdecedor enquanto voam, cobrindo o céu numa maré escura. Este exército de demônios simboliza o caos desencadeado na Terra durante os últimos dias, onde humanos enfrentam tormento sem fim antes de seu julgamento final. A descrição desses gafanhotos apocalípticos foi interpretada por estudiosos como representação de pragas, guerra e sofrimento em escala mundial. Suas características híbridas, parte animal, parte humano, simbolizam a corrupção da ordem natural, quando as forças infernais são libertadas de suas prisões espirituais. Outra figura demoníaca significativa no Apocalipse é a besta do mar, que emerge das águas profundas com 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça é adornada com uma coroa, simbolizando os reinos corruptos que cairão sob o domínio do Anticristo. Seus olhos ardem com fogo infernal, e seu corpo é uma mistura de diferentes criaturas, como se a própria natureza tivesse sido corrompida para criar esta abominação. A besta encarna o poder demoníaco na Terra e, junto com o dragão, trará devastação aos reinos humanos. Sua marca, o número 666, tornou-se símbolo universal do mal, representando a rejeição completa do sagrado e a submissão às forças das trevas. Esses demônios do Apocalipse não são apenas símbolos do mal, mas advertências sobre o horror que pode ser desencadeado quando a ordem divina colapsa
e seres infernais são libertados de suas prisões. A linguagem vívida e aterrorizante do Apocalipse influenciou séculos de arte, literatura e teologia cristã. A possessão demoníaca é um dos fenômenos mais perturbadores encontrados nas 3 religiões abraâmicas. Neste estado, um demônio toma controle do corpo humano, forçando a vítima a fazer coisas inimagináveis e distorcendo sua aparência física. Exorcismos são o último recurso para tentar libertar a pessoa deste tormento e, embora muitos tenham sido bem-sucedidos, alguns terminaram em tragédia. Os sinais de possessão frequentemente começam de forma sutil, movimentos estranhos, fala incoerente e uma crescente sensação de mal-estar. Mas logo as coisas escalam dramaticamente. Corpos se contorcem de maneiras inumanas e as vozes que emergem do possuído não são suas, mas de entidades que zombam, amaldiçoam e reivindicam domínio. Disse que os olhos do possuído mudam, tornando-se vazios ou completamente negros, enquanto sua pele se estica e empalidece, deixando marcas inexplicáveis. A força física pode aumentar dramaticamente. Relatos descrevem pessoas pequenas e frágeis, capazes de quebrar correntes e derrubar múltiplos homens adultos. Baal, um demônio de alta hierarquia no cristianismo, é conhecido por possuir suas vítimas e manifestar-se através de um fedor nauseante que preenche o ambiente, frequentemente acompanhado pelo aparecimento de insetos, uma de suas marcas registradas. O ar ao redor do possuído torna-se pesado e sufocante, como se a própria atmosfera estivesse sendo corrompida pela presença demoníaca. O Evangelho de Marcos descreve como Jesus confrontou uma legião de demônios que havia possuído um homem. Quando os demônios falaram através dele, sua voz era gutural e cheia de desespero. "Meu nome é Legião, pois somos muitos", disse o homem possuído antes de ser libertado pelo poder divino de Jesus. Esta imagem de um único corpo humano abrigando inúmeros demônios é um lembrete aterrorizante de como essas entidades podem completamente despojar uma pessoa de sua humanidade. A tradição cristã desenvolveu rituais elaborados de exorcismo, envolvendo não apenas orações, mas também objetos sagrados, água benta e relíquias. Padres treinados especificamente para essas situações relataram fenômenos inexplicáveis. Temperaturas que despencavam subitamente, objetos voadores sem causa aparente e vozes que falavam em línguas que o possuído nunca havia aprendido. No islamismo, exorcismos também são comuns, onde versículos do Corão são recitados para expulsar djin que se infiltraram no corpo humano. Disse que quando o djin está sendo exorcizado, a pessoa grita e convulsiona, com a pele parecendo queimar por dentro. Os gritos inumanos, frequentemente misturados com dor e fúria do djin, enchem o ar, criando uma atmosfera aterrorizante para aqueles que testemunham a cerimônia. Imãs especializados em ruqyah, exorcismo islâmico, descrevem como os djin possessores tentam negociar, mentir e até mesmo fazer ameaças durante o processo de expulsão. Algumas sessões podem durar horas ou até dias, com o djin resistindo ferozmente antes de finalmente abandonar seu hospedeiro humano. A possessão destrói não apenas o corpo, mas também a alma. É uma forma de escravidão, onde o demônio controla cada pensamento e ação da pessoa. Embora exorcismos possam libertar a vítima, as cicatrizes de ter estado sob o domínio de um ser demoníaco podem durar uma vida inteira. Vítimas relataram pesadelos contínuos, fobias inexplicáveis e uma sensação persistente de estar sendo observadas. Desde tempos antigos, humanos buscaram poder através da magia, e com esse poder vem pactos sombrios com demônios. A promessa de poder, riqueza ou conhecimento levou muitos a cruzar a linha entre o mundo material e o reino demoníaco. Mas esses acordos sempre vêm com um preço, invariavelmente a alma do indivíduo. Um dos pactos mais conhecidos é com Mefistófeles, o demônio que aparece na lenda de Fausto. Nesta história,
Fausto vende sua alma em troca de sabedoria e poder ilimitados, apenas para descobrir que os prazeres que recebe não conseguem preencher o vazio de sua alma condenada. Mefistófeles, descrito como um homem de capa escura com olhos que brilham com luz vermelha infernal, deleita-se em enganar os desesperados. O demônio oferece tudo o que Fausto deseja: conhecimento dos segredos do universo, poder sobre elementos naturais, riquezas além da imaginação. Mas cada concessão vem acompanhada de tormentos sutis. O conhecimento traz apenas mais perguntas sem respostas. O poder isola Fausto da humanidade, e as riquezas não podem comprar a paz de espírito que ele perdeu. No mundo dos grimórios, livros antigos de magia, há instruções detalhadas sobre como convocar demônios e vinculá-los à vontade do magista. A Ars Goetia lista os nomes e selos dos 72 demônios, cada um com poderes específicos que variam desde desencadear tempestades até conceder riquezas. Mas convocar esses seres não é fácil nem seguro. Magistas precisavam desenhar círculos protetivos complexos e recitar fórmulas específicas para evitar que o demônio quebrassem livre e os destruíssem. Os círculos eram traçados com materiais específicos: sal abençoado, sangue de animais sacrificados e símbolos cabalísticos desenhados com precisão matemática. Um único erro no traçado podia resultar na morte horrível do invocador. Disse que aqueles que falharam nos rituais sofreram mortes horríveis, sendo devorados pelo demônio ou enlouquecendo antes de morrer. Relatos medievais descrevem magistas encontrados mortos em seus laboratórios, seus corpos deformados de maneiras impossíveis, como se tivessem sido torcidos por forças sobrenaturais. Paimon, um dos demônios mais poderosos da Goetia, é conhecido por sua aparência majestosa. Ele cavalga um camelo e é seguido por uma legião de espíritos menores. Frequentemente aparece como um homem com uma coroa dourada e uma voz profunda que ressoa como trovão. Paimon promete sabedoria e domínio sobre o mundo, mas aqueles que negociam com ele devem oferecer algo em troca, e raramente é algo material. O preço exigido por Paimon frequentemente envolve a sanidade do invocador. Relatos descrevem magistas que, após pactuar com ele, gradualmente perderam a capacidade de distinguir realidade de ilusão. Suas mentes foram preenchidas com conhecimento cósmico demais para a mente humana processar, levando-os à loucura e, eventualmente, à morte. O Necronomicon, embora ficcional, tornou-se símbolo dos perigos da magia demoníaca. Este livro supostamente permite a convocação dos demônios mais antigos e poderosos, seres capazes de destruir o mundo. Relatos sugerem que aqueles que o leem perdem a sanidade, seus corpos se deformando conforme os demônios os corrompem de dentro para fora. Pactos demoníacos sempre fascinaram humanos, mas o que muitos esquecem é que demônios nunca oferecem algo sem pedir algo em troca. E o que demandam é sempre mais do que qualquer um está disposto a dar. A história está repleta de contos sobre indivíduos que pensaram poder enganar demônios, apenas para descobrir que foram eles os enganados desde o início. A demonologia nas religiões abraâmicas é uma janela para os medos e sombras mais profundos da humanidade. Ao longo da história, esses demônios serviram como advertências, símbolos de tentação e caos, e personificações das forças mais sombrias do universo. Mas além das lendas, pactos e possessões, essas histórias nos forçam a confrontar uma questão perturbadora. Quão real é o mal que descrevem? Se esses demônios são reflexos de nossos próprios medos, o que isso diz sobre nossa natureza? O medo do desconhecido, do poder oculto e do inexplicável é uma constante na história humana. Geração após geração, nos perguntamos se há algo além do que podemos ver e controlar, algo sombrio e aterrorizante esperando para ser descoberto. Talvez a verdadeira ameaça não venha desses seres do submundo, mas da curiosidade incontrolável que nos impulsiona a buscá-los. No final das contas, demônios, sejam reais ou simbólicos,
nos desafiam a enfrentar nossa própria escuridão. E é nesse confronto que descobrimos se estamos verdadeiramente preparados para lidar com forças que não compreendemos completamente. Os textos antigos que descrevem essas entidades não são apenas registros históricos, mas mapas psicológicos da condição humana. Eles revelam nossos medos primordiais: o medo da morte, da loucura, da perda de controle e da punição divina. Cada demônio representa um aspecto diferente do terror humano, desde a ansiedade sobre a vida após a morte até o pavor de perder nossa humanidade. A evolução da demonologia através das 3 religiões abraâmicas também reflete mudanças sociais e teológicas. No judaísmo antigo, os demônios eram forças caóticas que precisavam ser controladas através de rituais específicos. No cristianismo, tornaram-se símbolos de rebelião contra a autoridade divina. No islamismo, representam o teste constante da fé humana através da tentação. Essas transformações mostram como diferentes culturas processam e codificam seus medos. O que permanece constante é a necessidade humana de nomear, categorizar e, de alguma forma, controlar as forças que percebemos como ameaçadoras à nossa existência e bem-estar espiritual. A influência desses textos demonológicos estende-se muito além do âmbito religioso. Eles moldaram literatura, arte, cinema e até mesmo psicologia moderna. Conceitos como o inconsciente coletivo de Jung ecoam temas encontrados em antigas descrições de possessão demoníaca. Freud explorou como medos reprimidos podem manifestar-se de maneiras que lembram os sintomas tradicionais de influência demoníaca. O fascínio contemporâneo com horror sobrenatural em filmes, livros e jogos frequentemente recorre a esses arquétipos demonológicos antigos. Eles fornecem uma linguagem visual e narrativa para expressar ansiedades modernas sobre tecnologia, globalização, mudança climática e perda de valores tradicionais. Se chegou até aqui, talvez esteja buscando mais do que apenas histórias. Talvez o conhecimento sombrio e esotérico o chame. Se esse for o caso, a jornada no desconhecido apenas começou, e apenas os corajosos continuam. O estudo da demonologia não é para os fracos de coração. É uma exploração das profundezas mais sombrias da experiência humana e das forças que podem estar além de nossa compreensão. As questões levantadas por esses textos antigos permanecem relevantes hoje. Como distinguimos entre mal real e mal percebido? Que papel nossos medos desempenham na criação de nossas próprias realidades demoníacas? E talvez mais importante, estamos preparados para as consequências de buscar conhecimento que pode transformar nossa compreensão fundamental da realidade? A verdadeira lição da demonologia abraâmica pode ser esta: o maior demônio que enfrentamos pode ser nossa própria curiosidade insaciável e nossa disposição de cruzar linhas que talvez devessem permanecer intocadas. No final, a escolha é entre luz e trevas, entre sabedoria e ignorância, entre salvação e condenação, permanece eternamente nossa.